Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí dessa série, dessa playlist que a gente se propôs a fazer aí, falando sobre uma boa parte aí do assunto aí da Secretaria de Educação e Esportes para professor da educação básica dessa secretaria aqui no estado de Pernambuco. A gente já tem alguns vídeos aí no canal, algumas teorias, resoluções de questões. A gente segue no que a gente vem na nossa proposta aqui, nesse concurso da Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco, sempre falando o seguinte, que o nosso objetivo aqui é ser objetivo, é ali pontualmente no que o legislador, no que o examinador pode trazer para você em sua prova. A gente vem tentar de alguma maneira compartilhar essas nossas experiências aí nos vários concursos que a gente já vem participando aí no decorrer da vida, que a gente já conseguiu aprovação, que a gente já foi reprovado, enfim, mas foi adquirindo experiência. Meu nome é Jorge Figueiredo, eu sou servidor público e tenho essa vontade de ficar de alguma maneira dialogando com os senhores e tentando transmitir alguma coisa para vir ajudar aí no concurso de vocês, tá bom? Então, ó, aqui, como a gente vem falando, a gente vai falar de 3 pontos. A Constituição Federal, artigo 205 ao 214, que fala ali da educação. A Lei 6123, que é o Estatuto do Servidor. E eu sempre trago a questão de noções de direito administrativo, que essa é a ideia inicial, que, como eu disse, eu não sei se vai dar certo, porque o professor que vinha dar essa aula de direito administrativo aqui no canal para os senhores teve uns probleminhas e não vai poder comparecer. E eu estou sem tempo de me aprofundar mais em direito administrativo para poder trazer um material para você. E eu poderia pegar umas coisas, fazer uns videozinhos, trazer, mas eu gosto de fazer as coisas mais aprofundadas. Eu gosto que vocês estão fazendo um vídeo aí, você pode acelerar o vídeo, você pode fazer o que você quiser. Mas eu gosto de fazer um materialzinho de apoio, tudo direitinho, como a gente tem nos outros vídeos aí. Um PDFzinho, uma coisa organizada, para que os senhores tenham esse material em mãos, e mesmo que não consiga o vídeo ser mais aprofundado, para não ficar uma coisa só para dizer que fez, fazer de conta. Eu gosto de aprofundar e sentir que realmente a gente trouxe uma contribuição. Então, talvez com direito administrativo, com essa baixa que a gente teve aí com esse professor que vinha da aula, eu não vou conseguir fazer. Então, vamos focar no que a gente conseguir aqui. Vamos trabalhar com o que a gente tem. A gente já tem vídeos aí sobre a parte de princípios, sobre a parte do 205 da Constituição. Vamos fazer outros sobre eles, que foi em Deus. E nós vamos postar agora o nosso primeiro vídeo. Esse vídeo é o primeiro vídeo da Lei 6123, que é o Estatuto do Servidor Público. É o que vai reger os senhores enquanto servidores, que com fé em Deus serão aprovados nesse concurso público, enquanto servidores do estado de Pernambuco. É lei também que rege a minha pessoa também enquanto servidor. Eu sou servidor do estado de Pernambuco, do Poder Judiciário, mas sou servidor também, essa lei também que nos rege. Então, a gente também, até por uma obrigação assim, de estar sabendo quais são nossos direitos, nossos deveres, a gente meio que está sempre atento a essa lei aí, a Lei 6123, o Estatuto do Servidor, uma lei de muito, muito tempo atrás, mas teve lá suas atualizações. E tá aí, para a gente falar sobre ela e será cobrada no concurso de vocês, não uma lei completa na sua totalidade, mas alguns pontos que a gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Então, o que é que ocorre? Nesse concurso, vai cair para os senhores a Lei 6123, alguns pontos dela. O que eu vou trazer primeiro para vocês aqui é o que vai cair relacionado nós temos o capítulo 1 da Constituição, que fala sobre as disposições preliminares, né? Da Constituição não, da Lei 6123, que fala sobre as disposições preliminares, e depois nós vamos para o capítulo 2, que fala sobre as formas de provimento, ou seja, como que as possibilidades de você ocupar um cargo dentro dessa seara aí do Serviço Público do Estado de Pernambuco. São várias essas formas de provimento, só que o seu concurso ele não pede todas essas formas de provimento. Ó, presta atenção aqui quantas formas de provimento temos e que teríamos que nos aprofundar e estudar se ele pedisse todas as formas de provimento, que são as formas de você entrar dentro e ocupar um cargo dentro do serviço público, ocupar um cargo que está vago. Então seria aqui, ó, a forma nomeação. Nomeação seria uma forma de ingresso no serviço público, você faz um concurso público, é nomeado, é aprovado, após a aprovação, nomeia-se você para o concurso público, a nomeação, depois você toma posse. Essa é uma forma de provimento do cargo público, beleza? Aqui no Serviço Público do Estado de Pernambuco. A promoção, a pessoa está num cargo inferior, vai subir para outro que está evidentemente vago, vai ser promovido, também uma forma de provimento de cargo público. Reintegração, aproveitamento, reversão, transferência, tem outras formas aí que a gente poderia aprofundar, mas não é o objetivo, porque não vai cair no concurso de vocês. No concurso de vocês, ele disse o seguinte, eu só vou querer nomeação das formas de provimento. Das formas de provimento, eu não quero as outras, são 6, mas eu só quero uma. E qual é? Nomeação. Ele pediu nomeação. Então a gente vai entrar em nomeação. Explicar o que seria nomeação. E vou mais além para vocês, para dizer a facilidade, que é isso aqui. A facilidade, assim, em termos de quantidade de assunto, né? Tem que ficar atento nos detalhes. Porque a nomeação, ela também tem umas nuances dentro, disposições preliminares, umas questões com relação à nomeação que a gente precisava saber, sobre a posse no concurso, quando que se dá posse, quando que se dá o exercício, muitas coisas. Pode aprofundar muito. Só que, ó, foi mais bacana ainda. O examinador disse, eu não quero tudo sobre a nomeação.
Sobre a nomeação, que é uma das formas de provimento do cargo público aqui no estado de Pernambuco, que está previsto na Lei 6123, sobre a nomeação eu não quero tudo. Sobre a nomeação, eu só quero a seção 7 da nomeação. E que seção 7 é essa? Está dividido o capítulo. Tem as formas de provimento, que é o título 2, são aquelas 6. Ele disse, eu não quero tudo, eu só quero o capítulo 2. E qual é o capítulo 2? A nomeação. Beleza, mas da nomeação eu tenho várias seções que falam sobre várias coisas sobre a nomeação. Seção 1, disposições preliminares, seção 2, da posse, do concurso público, tem tudo, tem tudo. Mas ele disse, não, eu só quero a seção 7. E o que é que a seção 7 faz? A seção 7 fala sobre o estágio probatório. Presta atenção aqui, o estágio probatório. O período de prova em o qual o servidor público fica sujeito após aprovação, tomar posse e ter o exercício do seu cargo público. Ele vai ter um período em que ele vai estar sendo avaliado, é o período de prova, para ver se ele vai adquirir a estabilidade no serviço público. Então ele pediu isso, ele disse, olha, eu quero que vocês tenham um conhecimento sobre esse estágio probatório. É bem interessante, ele exige de você um conhecimento de algo que você na prática vai precisar ter logo de início, quando você adentrar nesse concurso público, conseguir sua aprovação com fé em Deus. Então, isso está previsto aonde na Lei 6123? Aqui, no artigo 43 e no artigo 44. 2 artigos, só 2 artigos. Mas ele tem várias questões, várias nuances dentro desse artigo da Lei 6123, que são objeto de questionamento nos concursos públicos. Então, eu fiz uma pesquisa dentro dos concursos, dentro das questões. Difícil encontrar muitas questões SEBRASP sobre o tema, porque são poucos, sempre caem poucas questões do tema, mas a gente precisa acertar. Concurso de certo ou errado, a gente não pode, não é brincadeira, a gente precisa acertar. E a gente tentou trazer dentro das questões aí, dentro dos concursos, como que eles cobram, um sistema mais dinâmico da gente conversar sobre isso aqui, para que fique mais claro para você. Então, artigo 43 e 44, recapitulando. Título 2, do provimento. Do provimento ele só quer o quê? Nomeação. Da nomeação ele quer só o quê? Estágio probatório. Então, é só isso aqui. Se ele vier cobrar no seu concurso algo sobre a posse, que é de outras seções aqui dentro do capítulo 2 da nomeação, isso é questão passiva de recurso. E a gente faz o recurso aqui, isso eu garanto para vocês. Então você vai estudar dessa primeira parte, que a gente vai estudar esse primeiro assunto, vai estudar a nomeação, mas não tudo da nomeação. Das formas de provimento, você vai estudar só a nomeação, e da nomeação você não vai estudar tudo da nomeação. Ele só quer que você tenha um conhecimento sobre o estágio probatório, o período de prova, o qual o sujeito, o candidato, após aprovado e entrar em exercício, vai estar sujeito no concurso público da educação básica da Secretaria de Educação Básica do Estado de Pernambuco, tá bom? Artigo 43 e 44. O que é que eu bolei aqui para vocês, para ficar bem dinâmico? Esse vídeo é mais curto. Bolei 8 questionamentos-chave que vão cobrar no concurso de vocês sobre isso. Se você souber, em cima dessas explicações que eu vou dar aqui para vocês, sobre esses 8 questionamentos que eu filtrei aqui para vocês, vou explicar cada um desses questionamentos, o que é que o examinador vai querer saber de você, é só você pegar esse resumozinho e pode ficar tranquilo, filho. Você vai conseguir fazer sua prova. Pode confiar em mim. Sobre estágio probatório, a gente vai fechar o entendimento aqui, tá bom? Então eu trouxe isso em 8 questionamentos e explicando basicamente as respostas, tá bom? Vamos a ela, sem mais delongas. Lembro sempre falando, o objetivo é ser objetivo, é para acertar as questões propostas pelo examinador, tá bom? Vamos lá. A pergunta primeiro é, o período em que é realizado? Primeiro eu falei, estágio probatório é um período de prova, é um período que você está sendo avaliado. Para quê? Você, servidor, você em exercício, você está sendo avaliado. Há avaliações e existem alguns critérios que a gente vai saber aqui dessa avaliação. Por determinado período. Ao final desse período, dessa avaliação, esse período avaliativo, esse período de prova, chamado estágio probatório, você sendo aprovado nesse estágio probatório, você adquire a estabilidade no serviço público. Se esse item ainda tem isso, é cada vez mais rígido. No entanto, são raras as pessoas que não conseguem ser aprovado nisso. Existe hoje cada vez mais essa característica privada está sendo inserida de metas, tudo, de produtividade, de eficiência inserida no serviço público. Isso é muito bom. Isso tem melhorado muito vários dos serviços públicos e o servidor tem procurado cada vez mais se capacitar e conseguir atender a essas demandas para ser aprovado nos estágios probatórios. Então, o período em que isso é realidade, durante o período dos 3 primeiros anos de exercício do cargo para o qual você foi aprovado no concurso público. Você foi aprovado no concurso, aí foi aprovado, você é nomeado no concurso, toma posse, que é uma das seções lá do e passa a ter o exercício. A partir do momento que você entra em exercício, nesse cargo, você passa a entrar no período de prova, que é o estágio probatório, para quê? Para ao final você buscar a sua estabilidade. Esse período de prova, duração de, isso é importante, nossa primeira pergunta, a resposta é 3 anos de efetivo exercício. Então, nesses 3 anos de efetivo exercício, você está submetido a esse estágio probatório. Você ainda não tem a estabilidade no serviço público. Você é um servidor efetivo, porém, sem estabilidade ainda. Você está no período de prova. Esse período é durante 3 anos de efetivo exercício. Cuidado, tem que estar exercendo a profissão. Então, a resposta a primeira pergunta é período em que é realizado 3 anos de efetivo exercício. Desse período, o servidor está submetido ao período de prova, estágio probatório, vai ter que aguardar o final, ver se vai ser aprovado ou não, tá bom? Então, vamos lá.
segundo questionamento é, quem será submetido a esse período de prova? Aí você diz, o servidor. Bem interessante, é uma resposta boa. É o servidor. Mas a gente tem que ter cuidado, porque as alternativas às vezes vêm com pegadinhas e vem justamente esperando essa empolgação da gente e mete um negócio lá que quebra nossas pernas, a gente erra a alternativa mesmo sabendo a resposta. Então sim, de fato, é o servidor. Mas que servidor? O servidor ocupante de cargo efetivo. Vocês como assim? Olha, os cargos, gente, eles podem ser em comissão, os cargos podem ser de maneira vitalícia, os cargos podem ser de provimento efetivo. Então, esses cargos de provimento efetivo é aquele que você faz o concurso público, é aprovado, a nomeação, e depois você passa a exercer. Então, esse cargo de efetivo exercício é que está sujeito, o ocupante de cargo efetivo é que está sujeito ao estágio probatório. Qual seria o outro cargo? O cargo em comissão, por exemplo, que é de livre nomeação e exoneração. Essa pessoa não está sujeita ao estágio probatório. O ocupante do cargo público, do cargo político, quando ser um prefeito, que nomeia essa pessoa para aquele cargo, um secretário, por exemplo, de Estado, tudo, ele nomeia e ele tem a livre nomeação e exoneração. Do jeito que ele nomeia, ele pode exonerar, sem problema nenhum. Só que essa pessoa não está sujeita a estágio probatório. Não existe essa sujeição a estágio probatório. Por quê? Porque quem está sujeito a estágio probatório é o servidor ocupante de cargo efetivo. Aquele que fez uma prova, um concurso público de provas ou provas e títulos. No caso de professor, vocês, quando está lá, só de provas e títulos. No caso, lembra disso, eu falo isso lá no primeiro. Provas e títulos. Não existe para vocês provas ou provas e títulos. É provas e títulos, só isso. Não pode ser só prova, não pode ser só título. Então, você fez esse concurso submetido, método de avaliação, provas e títulos, você está sendo aprovado, vai ser nomeado, vai tomar posse, vai entrar em exercício e vai estar sujeito ao estágio probatório. Você que exerce cargo que foi aprovado no cargo efetivo. Lembra, nomeação para cargo em comissão, cargo comissionado, que não é cargo efetivo, não está sujeito a estágio probatório, tá bom? Cargo vitalício também, que porventura tenha no Estado também, não está sujeito a cargo probatório. É só o servidor ocupante de cargo efetivo. Cuidado, que as questões venham confundir a cabeça de vocês com isso aí, tá bom? Vamos para o terceiro. O que é o objetivo essa avaliação, esse estágio probatório? Qual é o objetivo dela? O que é que acontece? Por que avaliar? Avalia e ao final faz o quê? Pronto. Esse estágio probatório de tudo que eu estou falando, aprovação no concurso público, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, passou no efetivo exercício de 3 anos, sendo avaliado o estágio probatório, ao final, a administração pública vai... esse objetivo dele é o quê? É o reconhecimento da estabilidade ao servidor avaliado. Então, o servidor do cargo efetivo vai ser avaliado e, ao final dos 3 anos, vão reconhecer a estabilidade no serviço público. Dizer, ele é apto, ele de fato tem a estabilidade, ele adquire a estabilidade, que ele foi avaliado, passou pelo período de prova, que é de quanto? De 3 anos, que a gente já viu aqui. Passou por esse período de prova, a administração pública concede ao servidor a estabilidade no serviço público. Entendeu? Então, quando ele... Aí, o que é que muda? O que é que muda? Que para um servidor desse ser demitido, por exemplo, já muda muita coisa. Já vai ter que ter um processo administrativo com muitas questões muito mais complexas para conseguir sair, tá bom? O servidor nunca deixa de ser avaliado, não, gente. Mas vamos focar nisso aqui. No resto da vida vai ser avaliado. Eu estou há 12 anos no tribunal e todo ano tem avaliação, fazer curso, fazer avaliação periódica para ver se mantém. Mas, enfim, é outra questão. A estabilidade lhe dá uma segurança maior no cargo público. Poderia aprofundar aqui nessas questões, mas vamos focar no objetivo. Quando, ao final do estágio probatório, o que é que acontece? Acontece que vai reconhecer a estabilidade no serviço público, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. O que será feito nesse período? O que será avaliado, o que será aferido nesse período de avaliação do serviço público? O que é que será aferido? O que se mede? Qual é o critério para se chegar nesse período? A que o servidor vai estar sujeito nesse período do estágio probatório? Como que ele vai ser avaliado? Com base em que critérios? Então isso é interessante que a gente saiba. Então, estágio probatório do servidor que prestou um concurso, que para exercer um cargo efetivo, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, passou pelo período de prova de 3 anos, tranquilo. E o que é que ele vai ser avaliado nesses 3 anos? Esses 3 anos, que o objetivo é a estabilidade, a concessão da estabilidade desse servidor. Pois bem, são 4 os critérios de avaliação, e você vai ter que fixar esses 4 critérios. Não esqueça desses 4 critérios, porque esses 4 critérios pode cair na sua prova. E é bem provável que caia. O critério de avaliação do estágio probatório. Então ele vai buscar saber idoneidade moral nesses 3 anos, assiduidade, disciplina e eficiência. Então são esses critérios, as ferramentas que os órgãos vão criando para avaliar esses 4 critérios do servidor. Vocês, e o que é idoneidade, assiduidade? Gente, não lembra, objetivo é ser objetivo, tá bom? O que você precisa saber são esses 4 critérios. Quer aprofundar, vai ler, vai estudar para discutir na mesa de bar o que seria uma idoneidade moral, o que seria uma assiduidade, disciplina e eficiência. São critérios que beiram a subjetividade. Mas existem critérios de avaliação, de nota que o seu superior hierárquico vai dar, todas essas questões no período
de 3 anos. Então, bota na cabeça que é idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Esses 4 critérios é que o servidor vai estar sujeito na sua avaliação do estágio probatório. Não esquece disso, tá bom? O que mais que a gente precisa saber? A quinta alternativa. São 8 questionamentos para a gente fechar esse assunto de estágio probatório. O que acontece se o funcionário for considerado inapto ao final do período de prova? Ou seja, nesse período de 3 anos de avaliação, desses 4 critérios que a gente acabou de ver, quais são? Recapitulando, idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Chegou ao final, o superior hierárquico, o meu do inquérito, considerou que não, que aquela pessoa está inapta para exercer aquele cargo, porque não atendeu algum desses critérios aí. Beleza, considerou que está inapta. O que é que acontece? O que acontece quando a pessoa for inapta, ela vai ser exonerada do cargo. Chegou ao final do período de prova de 3 anos, considerou inapta, vai ser exonerado. Gente, tem alguns pontos que você tem que saber. Bota na cabeça que o que acontece com o servidor que é considerado inapto no estágio probatório é ele ser exonerado. Aí você diz, então pronto, vai ser demitido. Demitido não. Quando a gente for estudar o processo disciplinar, tudo direitinho, a gente vai ver que demissão remete à punição. Demissão é uma das punições. Você tem advertência, você tem suspensão e você tem demissão. É punição. Veja que aqui o servidor não vai ser punido. Quando você é demitido de um cargo público, você tem algumas implicações na sua vida funcional, de não passar um determinado período sem poder fazer concurso público. Isso fica na sua ficha. É como se ficasse um antecedente ali administrativo, entendeu? Mas nesse caso aqui não vai ficar nada na sua ficha. Você pode no outro dia fazer um concurso público, se preparar mais, tal, não sei o que, ser aprovado. E lá no estágio probatório, naquele concurso público, não, modificou. Desta feita ele conseguiu e ele foi considerado apto no estágio probatório, não tem problema nenhum. Então o que acontece é exoneração e não demissão. Ele vai ser multado? Não. Ele vai ser advertido? Não. Ele vai ser suspenso? Não. Ele vai ser demitido? Não. Ele vai ser exonerado. Ou seja, desligado do órgão, beleza. Isso não é tão simples, existe todo o procedimento sobre isso, você vai ter contraditório para a defesa, vai ver tudo isso, tá bom? Mas o que acontece ao final, se fechar tudo e sair tudo e chegar à conclusão de que ele foi considerado inapto na avaliação do estágio probatório, o que vai acontecer é que esse servidor vai ser exonerado. E lembra, exoneração não é demissão, porque exoneração só desliga você do cargo, sua vida continua buscando outras coisas lá, inclusive pode fazer concurso no mesmo cargo depois sem problema nenhum, mas demissão remete à punição. Não confunda esses dois termos. A gente fala demissão, exoneração aleatoriamente aí no nosso dia a dia, sem problema nenhum. Mas na hora que a gente vai fazer um concurso público, a gente tem que saber alguns termos técnicos. E o que é que a gente pode usar, o que é que a gente não pode usar. Então, é exoneração e demissão. Demissão não é punição. Então, não é essa questão que é considerado quando ele é inapto no estágio probatório. Ele é exonerado, tá bom? Então, vamos lá. O sexto. Qual o prazo para o servidor apresentar sua defesa em eventual processo administrativo que apure a sua inaptidão para o cargo? Então, olha o que eu acabei de falar no anterior. Se ao final desses 3 anos ele for considerado inapto, o que é que vai acontecer? Gente, se ele for considerado inapto, ele vai ser exonerado. Mas daí, ele ser considerado inapto e chegar à exoneração, existe todo um processo. Não é de bolo não o negócio não. Existe um processo. Essa questão que a gente estuda no direito constitucional, lá no artigo 5º, de contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal, ele se aplica também no processo administrativo. Então não vai assim, o cara chegar, inapto, vá para casa. Calma, inapto, como foi a avaliação, como foi que foi feito, como você chegou a essa conclusão de que eu sou inapto, e aí vai iniciar um processo, montar a equipe processual, tudo direitinho, para aquele servidor poder se defender, apresentar sua defesa. Então, qual o prazo para esse servidor apresentar sua defesa quando ele receber a notificação que ele foi considerado inapto para exercer determinado cargo público? Considerado inapto, ele não vai conseguir a estabilidade. Então é interessante esse prazo, eu trago esse prazo para vocês, costuma cair prova. O prazo para o servidor apresentar sua defesa em eventual processo administrativo, que apure, porque ainda não chegou, entendeu? A inaptidão foi porque chegou e disse, olha, tem disso que esse servidor não conseguiu, então vamos abrir um processo, vamos dar direito dele se defender e depois a gente vê, conclui se de fato ele está inapto ou não está inapto. Então o que é que vai fazer? Vai apurar por meio do processo administrativo. Então vai apurar e vai dizer que ele está inapto para o cargo. Quando ele for notificado disso, ele tem um prazo para apresentar a defesa dele, entendeu? E o prazo para apresentar a defesa é de 10 dias, não esquece. É um prazo de 10 dias. Primeiro, lembra, é um processo administrativo que vai apurar se de fato ele está inapto, vai montar uma comissão, tudo direitinho. Ele vai ser notificado, em 10 dias ele apresenta a defesa dele, tá bom? Não esquece disso. Vamos para a sétima, está acabando. E se a administração nada disser ao final desse período de 3 anos de efetivo exercício, o que acontece com o servidor? Eu gosto dessa inciso que está lá, espalhado lá pelo artigo 43 e 44 da 6123, porque é meio que um reconhecimento, da administração de olha, velho, vai ter hora que a gente não vai fazer nada, vai deixar correr solto aí. E o servidor não pode pagar por isso. O servidor está lá fazendo o trabalho dele. Quem tem a obrigação de avaliar é a administração pública que está lá fazendo a avaliação, o seu superior hierárquico. E se nada fizer nesse período de 3 anos, ficou caladinho, cadê meu estágio probatório? Não, ninguém fez nada, não tem tempo, tá correria. Beleza. Ao final dos 3 anos ninguém disse nada, a lei diz, beleza. Na dúvida, pró-servidor.
Se ninguém disse nada, vamos considerar o cara apto. E considerando apto, vamos conceder reconhecer a estabilidade dele no serviço público. Ele diz, ao final não fizer nada, velho, vou reconhecer a estabilidade. Não fez sua parte, não vou prejudicar o servidor por isso. Tá bom? Então, o que acontece é que a estabilidade é automática. Se passado o período de 3 anos ninguém disser nada, não disse que era inapto, nem disse que era apto, beleza, eu vou considerar apto e esse servidor vai ter a sua estabilidade automática reconhecida na administração pública, tá bom? Não esquece disso. E a oitavo e último questionamento é o seguinte: o funcionário estável fica dispensado de novo estágio probatório quando nomeado para outro cargo? Exemplo, faz um concurso para professor. Professor tem muito isso, né? Muito claro aqui, mas para professor, vocês estão almejando esse cargo, porque o professor tem acumulação legal, né? Acho que a gente vai ver também, não sei se a gente vai ver aqui nesse material, acho que vai ver também. Mas enfim, tem acumulação legal de 2 cargos de professores, né? Tem aquela previsão da Constituição, 2 cargos privativos da área de saúde, um cargo de professor mais um técnico científico, ou 2 cargos de professores. Então, quem almeja vaga para professor tem essa possibilidade bem clara na sua vida funcional. Então você está fazendo um concurso agora para o cargo de professor da educação básica, pode fazer de outro estado, pode fazer de outro cargo de professor também, da seara estadual, sem problema nenhum. Você pode acumular 2 cargos, desde que tenha compatibilidade de horário, tranquilo. Só que, digamos que você agora está fazendo esse concurso, e está acontecendo com muita gente, e você já passou pelo estágio probatório do cargo que você ocupa, eventualmente, de professor já na administração pública estadual. Você já ocupa um cargo, um exemplo, por exemplo. Vamos dar um exemplo, Joãozinho já ocupa o cargo, ou Mariazinha, de professor no estado de Pernambuco. Tem mais de 5, 6 anos, ou seja, já está estável, né? Se ele está lá há mais de 3 anos, ele está estável. Beleza. Aí ele vai fazer esse concurso agora. O que é que acontece com o Joãozinho se ele for aprovado, nomeado, tomar posse, entrar em exercício? Ele já tem estabilidade, ele não está submetido a período de estágio probatório mais não. Porque botem uma coisa na cabeça de vocês, grave isso aqui para não errar questões. A estabilidade se dá no serviço público estadual e não no cargo. E a estabilidade é no serviço público estadual e não no cargo que você está pretendendo, tá bom? Então, se você já é estável e está fazendo outro concurso aqui agora, não tem problema nenhum. Você vai entrar no seu concurso e já tem estabilidade. E eu falei do professor que é acumular, mas não precisa também não. Eu, por exemplo, sou servidor do Tribunal de Justiça há 12 anos, vou fazer 12 anos no Tribunal de Justiça. Sou técnico judiciário, por exemplo. Se amanhã eu resolvi fazer pedagogia, eu vou fazer concurso para professor do Estado, por exemplo. E aí vou lá, consigo o mérito ser aprovado como professor do Estado de Pernambuco, eu vou ser submetido a estágio probatório? Não, porque eu já sou estável no serviço público. Note que não precisa ser nem na mesma seara. Por isso que o cargo não tem nada a ver. A aprovação se dá, o estágio probatório, a estabilidade se dá, pode ser considerado apto no estágio probatório, no serviço público estadual. E não tão somente no cargo que você ocupa, tá bom? Então, é isso, gente. São esses 8 questionamentos que eu queria trazer para vocês e com isso aí a gente fecha esse entendimento sobre estágio probatório. É só voltar, revisar direitinho que você vai ter. Pega só essas perguntas, fica fazendo esse exercício, você mesmo respondendo essas 8 perguntas e sobre estágio probatório. Você não vai errar não, tá bom? Gente, abraço, ativa o sininho, dá o like aí, dá uma força pra gente. Eu digo direto, meu nome é Jorge Figueiredo, minha intenção aqui é só transmitir conhecimento, trocar conhecimento, comenta aí o que é que você achou, diz alguma coisa, dá o likezinho, passa pros amigos aí, eu só tô querendo ajudar. Contribuir de alguma maneira para que você faça uma boa prova dentro do que a gente pode fazer. Eu queria poder muito mais, convidei muita gente para dar aula, mas o pessoal às vezes tem vergonha, não quer passar o conhecimento, não consegue, não tem tempo. Eu também, o tempo é curto, mas eu arrumo um tempinho para passar para vocês aqui, tá bom? Abraço, até a próxima, ativa o sininho aí para receber a notificação. Até o final do mês eu quero postar mais alguns vídeos sobre esses temas novos que a gente vai propor, e quero fazer um vídeo sobre homeschooling, para falar sobre essa educação em casa também, que é interessante. Quem sabe pode vir um tema de redação para vocês e eu tenho ajudado de alguma maneira aí também, tá bom? Abraço, até a próxima, pessoal.